Muito boa tarde, sejam uma vez bem-vindos à Fraternidade Espírita Cristã. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Na semana passada, o Paulo Henriques tratou de um assunto extremamente interessante, que é a identidade dos espíritos, mas esse assunto, esse tema não se esgotou, e hoje é o Francisco Ribeiro que nos traz a segunda parte desse mesmo tema. Como habitualmente, vamos então iniciar começando por elevar o nosso pensamento a Deus, para nos sintonizarmos com os nossos benfeitores espirituais. Terra proveitosa, porque a terra, quem bebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo aos Hebreus. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contacto com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador, o coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo desta arte a esperança do horticultor. Amado Mestre, todos nós aqui reunidos em Teu nome, vemos rogar as Tuas bênçãos de amor e paz. Derrama essa chuva de amor sobre todos, não só aqueles que aqui nos encontramos no espaço da FEC, mas todos os nossos irmãos que a partir dos seus lares acompanham este momento que é de estudo da doutrina espírita. Permite, Senhor, que essa chuva de amor que derramas sobre todos encontre guarida no nosso coração, fazendo crescer os maiores valores que já possuímos, fazendo nascer aqueles que parecem estar ainda em germe. E que este trabalho, esta reunião, possa ser tão proveitoso para todos nós aqui presentes, no plano físico, quanto para os nossos irmãos, que na condição de espíritos desencarnados, aqui se encontram também. Que tudo, Senhor, decorra na Tua paz e que toda essa projeção espiritual possa envolver muitos e muitos irmãos nossos, onde quer que se encontrem. Que a Tua paz permaneça nos nossos corações, que a Tua chuva de amor continue a cair sobre todos nós. Boa tarde a todos. Na
na sequência da apresentação do Paulo Henriques na semana passada, vamos continuar então com o estudo do tema A Identidade dos Espíritos, hoje focar-nos nos outros 2 pontos que Allan Kardec vai focar neste capítulo. Portanto, estamos a falar do capítulo 24, da parte 2ª do Livro dos Médiuns. E Allan Kardec começa por, logo no início deste item, sobre a distinção entre os bons e os maus espíritos, começa por transmitir uma ideia que é: se saber a identidade de um espírito, portanto, a identidade objetiva, quem ele foi na Terra, é algo que importa mais à curiosidade do que à utilidade, já saber a sua posição relativa dentro da escala espírita é uma informação bastante importante. Esta escala espírita, para aqueles irmãos que nos estão hoje a ouvir pela primeira vez, é uma tabela ou uma relação que Allan Kardec faz em O Livro dos Espíritos, com base no grau de adiantamento moral e intelectual dos espíritos, em que ele vai agrupar de uma forma muito humana, e os próprios espíritos dizem que esta categorização não é uma coisa estrita, limitada de forma muito imutável, porque as diferenças entre os vários patamares acabam por ser muito tenues e às vezes há situações em que é difícil perceber se o espírito está naquela classe ou naquela classe, mas ele vai, grosso modo, categorizar os espíritos em espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos superiores e espíritos puros. E é esta parte que nos importa perceber com exatidão, nas próprias palavras de Kardec, onde é que o espírito se encontra. Se estamos a falar de um espírito imperfeito, o espírito que se está a comunicar é um espírito imperfeito, se é um espírito bom, se é um espírito superior, e, teoricamente, e isto é objeto de outras reflexões de um espírito crístico, algo que é muito difícil e deve-se receber com muitas reservas qualquer comunicação que venha assinada com o nome de algum espírito que nós sabemos ser particularmente evoluído, mas não é objeto de estudo neste momento. Não quero com isto dizer que as comunicações dos espíritos imperfeitos, dos espíritos sofredores, sejam descartáveis, ou que não sejam instrutivas, ou que não sejam úteis a quem as recebe. No fundo, essas comunicações, especialmente aquelas em que o espírito sofredor vem-nos comunicar a situação espiritual em que se encontra, o sofrimento por que ele está a passar, e até dar-nos pistas de qual foi o comportamento que ele teve na Terra que deu origem àquele sofrimento, no fundo, é o cumprir-se de um desejo que Jesus apresenta numa parábola, quando nos apresenta a parábola do mau rico, que, resumidamente, havia um homem muito rico que se banqueteava todos os dias, e à sua porta vivia um homem de nome Lázaro, que era extremamente pobre, que tinha a pele em chagas e que muito feliz ficaria se pudesse mitigar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Entretanto, ambos os homens desencarnam e Lázaro, que só teve provações na vida, vai para a redenção, vai para o consolo, vai para a consolação, e o mau rico, que nunca usou a sua fortuna em prol de outra pessoa que não ele próprio, vai para o sofrimento. Isto nas palavras de Jesus. E quando o mau rico, no seu sofrimento, percebe a situação em que se encontra, ele diz então a Abraão: eu te suplico, pai Abraão, que o mandes, Lázaro, à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas. Isto é basicamente o quê? É uma comunicação mediúnica, para a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, temos alguém que pede a um mentor, a pai Abraão, que envia aquele espírito, que não sempre propriamente um espírito se calhar muito superior, mas alguém bom, alguém que sofreu e que neste momento está numa situação mais feliz, que vai dar notícia do seu próprio, do sofrimento do mau rico, para que os outros não acabem por cair na mesma situação.
E Abraão lhe dá uma resposta que é muito importante e que poderíamos passar aqui o resto do nosso tempo a discuti-la, mas não é objeto para reflexão hoje, que é: eles têm Moisés e os profetas que o escutem. Ao que o rico responde: não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles farão penitência. E, no caso das comunicações dos espíritos sofredores, é um morto que vem ter connosco, os reencarnados, mas não é alguém que vem dar notícia do estado em que determinado espírito sofredor que se encontra. É o próprio espírito sofredor que nos vem dar notícia do estado em que está. E isto, para aqueles que têm ouvidos de ouvir, é extremamente importante, porque permite àqueles que recebem estas comunicações identificar qual o sofrimento daquele espírito, quais as condições que o levaram a chegar àquela situação e eles próprios evitarem chegar a situações parecidas, corrigindo o seu próprio comportamento. Algo que nem sempre é muito fácil de ser feito, porque nós, enquanto espíritos reencarnados e muito imperfeitos, ainda arranjamos milhentas desculpas para os nossos próprios erros. E então nem sempre é fácil perceber que aquela comunicação daquele espírito sofredor que nos está a contar, fez isto, que aconteceu e que agora está nesta situação, aquilo que ele fez é muito parecido com aquilo que nós hoje em dia fazemos. E, portanto, nós próprios temos e devemos de arrepiar caminho. Depois há uma outra questão que é importante nesta situação do destrinçar entre os bons e os maus espíritos. Maus no sentido de menos evoluídos, não propriamente espíritos que sejam permanentemente dedicados ao mal. Isto é linguagem do século XIX. Hoje em dia nós já percebemos que os espíritos são mais imperfeitos que maus, que é a questão dos mistificadores. Mistificadores, ou enganadores, ou fraudulentos, tanto os há no mundo espiritual como os há na Terra. Porque, sendo os homens os espíritos os homens desencarnados, ou seja, os homens já se encarnam, eles vão ter todas as virtudes, todos os defeitos, todas as paixões, todos os bons sentimentos que nós temos. E, portanto, da mesma forma que há homens que se dedicam a tentar enganar o seu próximo, há espíritos que fazem exatamente o mesmo. Então, este trabalho de reflexão da distinção ou do grau moral do espírito comunicante é importante também para isto. Mas isto também nos dá outro tipo de ferramentas que acaba por ser muito útil, que é nós podermos aplicar com relativa segurança à nossa vida do dia-a-dia os ensinamentos que Allan Kardec nos dá nestes conselhos. Porque se os espíritos são os homens desencarnados, então aquilo que nós podemos aplicar para identificar o grau de adiantamento moral do espírito, também podemos aplicar para identificar o grau de adiantamento moral dos homens com quem convivemos. O que é extremamente útil para qualquer um de nós, porque assim também podemos ver dentro dos homens em quem é que podemos confiar e podemos não confiar, ou que temos de ter algumas reservas. Posto uma introdução que Kardec faz e que eu recomendo vivamente a todos que leiam, porque nós vamos abordar estes dois itens de forma muito resumida e eles são riquíssimos em informações e em material para reflexão, portanto o tema não se vai esgotar com esta apresentação de forma alguma. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24. E nesta apresentação vamos focar essencialmente no item 267, em que Allan Kardec vai apresentar 26 pontos, 26 conselhos, por assim dizer, 26 fontes de reflexão para nós termos um auxílio na identificação dos espíritos do ponto de vista moral, do grau de adiantamento moral. Uma vez mais, Allan Kardec reforça várias vezes que a identificação do nome exato do espírito é algo que não é muito importante. O que importa é o seu grau de adiantamento moral. O primeiro ponto, que é o ponto fundamental, é: não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Qualquer forma que os próprios espíritos venham a dar para esse efeito é absurda
e não poderá provir de espíritos superiores. E isto é aquilo que se pode chamar de uma verdade desagradável. Nós, a maior parte das vezes, não gostamos de incerteza e não gostamos de responsabilidade. E o que Allan Kardec está a dizer neste item é a responsabilidade da identificação do grau de adiantamento moral de qualquer espírito comunicante é da única e exclusiva responsabilidade de quem o escuta ou de quem o lê. Qualquer fórmula, qualquer maneira que possa ser engendrada, seja de que forma for, sortilégios, acender uma vela, não importa, são absurdas. Portanto, nunca poderão provir de espíritos superiores. Portanto, a responsabilidade é sempre nossa. E se a responsabilidade é sempre nossa, nós nunca depois poderemos dizer mas tu foste enganado. Mas eu usei a técnica tal e... Não. A responsabilidade é nossa. E isso, para conseguirmos fazer chegar a uma conclusão ajuizada, com bom senso, temos de ter muito conhecimento, não só doutrinário, como também das próprias ciências humanas. Porque, por exemplo, se vier um espírito dizer o Sol é um planeta e a seguir assina Copérnico, qualquer pessoa que saiba o mínimo de astronomia, e isto é o que se aprende na instrução básica na escola, sabe que aquilo é mentira. Mas vamos supor que o espírito, em vez de dizer que o Sol é um planeta, diz, por exemplo, que Marte é um gigante gasoso. E se a pessoa não souber já um bocadinho mais de astronomia, vai ficar ali, ok, isto é o espírito Copérnico que está a dizer, portanto, à partida é verdade. Por acaso é falso. Marte não é um gigante gasoso. Júpiter é um gigante gasoso dentro da classificação de planetas, mas Marte não é. Então é preciso ter também conhecimentos na área das ciências humanas para conseguir discernir se aquilo que nos está a ser dito é verdade ou não. Depois, Kardec adianta um conjunto de itens que basicamente se podem resumir em que árvore deu este fruto. Nós recebemos um fruto, que é a comunicação, pode ser uma mensagem escrita ou pode ser uma mensagem de voz. Que árvore é que deu este fruto? E Kardec diz-nos que apreciam-se os espíritos pela linguagem que usam e pelas suas ações. A questão da linguagem é importante relativamente. Não é a coisa mais importante, como veremos adiante. Portanto, a linguagem que usam, acima de tudo, pelas ações. Estas traduzem os sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Isto, admitindo que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, tudo o que é mau não pode provir senão de um espírito mau. Lá a questão, claro, pelo fruto se conhece a árvore. Mas a questão da linguagem não é assim tão taxativa. Porquê? Porque os espíritos superiores têm maneiras muito características de se comunicar, que Kardec sintetiza aqui em vários pontos. Eu não vou lê-los todos, porque eles são bastante extensos, mas a linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, nobre, elevada e isenta de trivialidade. Eles não são muito fãs, eles não gostam de coisas triviais. E não gostam, não é porque se considerem que estão acima disso, é porque não há utilidade. Eles gostam daquilo que é útil, daquilo que é bom, daquilo que faz sentido. Aquilo que não faz sentido, aquilo que supérfluo, que está a mais, não gostam. Por isso é que eles falam sempre com simplicidade e modéstia. Raramente proclamam grandes posições, grandes conhecimentos, etc. Já os espíritos inferiores é precisamente o oposto. Vangloriam-se, dizem que têm isto, fazem aquilo, que sabem aquilo outro, que gostam de linguagens extremamente floreadas, mas depois, como se diz em português corrente, quando nós esprememos não sai nada, gostam muito mais disto. Contudo, e este é o ponto importante, Kardec fala a seguir aqui o ponto 5, que diz: não se deve julgar a qualidade dos espíritos pela forma material dos seus escritos, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Tudo o que se afaste da lógica e da razão e da prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, seja qual for o nome com que se adorne o espírito. A questão da lógica e da razão
é uma tónica central em quase todos os ensinamentos da codificação. Allan Kardec, a dada altura, diz mesmo: tudo aquilo que seja, que ofenda, que choca à razão e à lógica, provavelmente não é verdade. Porque a doutrina é uma coisa lógica. Baseia-se sempre em postulados lógicos, em postulados racionais. E, portanto, tudo aquilo que vem dos espíritos superiores tem razão, tem lógica, tem um fim útil. Ou seja, nada é feito só porque sim. Depois, uma outra questão que muitas vezes é levantada, e que no tempo de Kardec também seria levantada, prende-se com a concordância do pensamento. Às vezes parece que, sem comunicações todas assinadas por espíritos diferentes, parece que eles estão sempre a dizer a mesma coisa. Isto acontece por uma questão extremamente simples. À medida que o espírito vai evoluindo, o seu espírito vai evoluindo, ele vai se tornar mais conhecedor de todo um conjunto de situações pessoais, em primeiro lugar, e também das leis universais do mundo que o rodeia. E à medida que ele vai adquirindo mais conhecimentos nas várias áreas, esse conhecimento vai se tornar harmonizado com o conhecimento dos demais espíritos da mesma caveira evolutiva. Portanto, é normal que a linguagem não, o conteúdo acaba por ser muito semelhante. A linguagem até pode ser diferente, mas o conteúdo acaba por ser muito semelhante. Se nós quisermos pensar assim, 2 mais 2 é igual a 4. É igual a 4 aqui, é igual a 4 no Brasil, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul, em África, na Ásia e noutros planetas. Porque é uma lei da aritmética. É uma coisa base. Se eu tiver 2 dedos com mais de 2 dedos, eu tenho 4 dedos. Não há grande espaço para dúvidas. Então, será que nós podemos pôr em causa uma comunicação só porque o espírito A diz uma coisa e o espírito B vai dizer uma coisa por outra linguagem, mas que é exatamente igual? Não. À medida que eles se aprimoram em conhecimento, o conhecimento vai se tornando cada vez mais homogéneo. Portanto, é perfeitamente normal que haja concordância. E depois, outra coisa que Kardec ressalta, isto é muito importante, que é, se 2 comunicações, trazendo o mesmo nome, se mostrem em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa, ou seja, falsa. E a verdadeira será aquela que em nada desminta o conhecido caráter da personagem. Vamos aqui imaginar 2 mensagens recebidas por o apóstolo João. Aquele apóstolo que já nos dias finais em Patmos dizia aos seus seguidores: meus filhinhos, amai-vos muito. E uma vem precisamente na sequência daquilo que o apóstolo João dizia, a promover o amor, a promover a harmonia entre os homens, a concordância, que nós nos amemos todos muito, muito uns aos outros, independentemente da raça, credo, escolhas políticas, etc. E outra que vem a dizer que não, vocês têm de amar só aqueles que pensam como vocês. Portanto, se dirigido a católicos, vocês só devem amar os católicos. Se dirigido a muçulmanos, vocês só devem amar os muçulmanos. Se dirigido aos espíritas, vocês só devem amar os espíritas. Ora, pesando bem, qual das 2 mensagens mais facilmente nós poderíamos atribuir ao apóstolo João? Aquela que promove o amor universal, incondicional, indistinto entre todos os filhos de Deus, ou aquela que aconselha que se ama apenas aqueles que pensam como nós? Não é muito difícil de chegar a uma conclusão. É fácil. Aquela que promove o amor universal é obviamente aquela que está correta. É aquela que provavelmente proveria do apóstolo João. A outra é de um espírito mistificador que não tem pruridos nenhuns em deixar uma mensagem completamente contrária às leis divinas e no final assinar com o nome venerável. E isto é muito importante. Se bem que nem sempre eles são assim tão ostensivos nos seus enganos. E muitas vezes o que os espíritos que pretendem mistificar os reencarnados fazem é, pelo meio de umas quantas verdades, enfiam uma outra mentira. E se a pessoa quem recebe a mensagem, que aqui pode ser o próprio médium, pode ser o dirigente da reunião mediúnica, pode ser quem recebe o texto,
não avaliar e analisar de forma muito criteriosa aquela mensagem toda, pode escapar, pode achar que a mensagem é muito bonita e pode partilhá-la com os seus amigos e, sem querer, porque ninguém faz isto por querer, estar a passar uma mensagem que provém de um espírito mistificador. A postura face ao conhecimento. Esta é das mais ostensivas e das mais fáceis de se perceber. Mas para isso, lá está, é preciso nós próprios também termos conhecimento. Porquê? Se, por um lado, os espíritos bons só dizem o que sabem, calam, só confessam a sua ignorância sobre o que não sabem, e ao longo de toda a codificação e a própria revista Espírita, nós temos vários exemplos de perguntas que Kardec coloca aos espíritos, e os espíritos respondem: não sei, não te consigo responder, o meu conhecimento não me permite responder essa pergunta. Já os espíritos menos superiores, mais inferiores, aquilo que Kardec chama os espíritos levianos, eles aquilo, sim senhora, eu sei tudo, posso não saber rigorosamente nada daquilo que estou a falar. Mas ele sabe tudo, ele diz, fala, comenta, pronuncia-se, dá receitas, dá conselhos. Para ele não há problema, ele não quer saber. E outra questão muito importante é em relação às previsões do futuro. Por um lado, um espírito leviano, se alguém for perguntar: eu vou casar, vais, meu filho, e vais ter filhos, e vais fazer, e vais acontecer, e vais ter um emprego. Dizem tudo aquilo que nós quisermos ouvir, ou o que nós não quisermos ouvir. Já os espíritos superiores, os espíritos bons, com muitas reservas. Primeiro porque o futuro não está gravado na pedra. O futuro é fruto das nossas ações do presente. Portanto, começamos logo por aí. Portanto, até pode estar previsto que um exemplo que é muito conhecido dentro do movimento espírita, de um determinado colaborador de uma casa espírita do Brasil, que trabalhava numa fábrica ou numa oficina de trabalhos como tais. Um belo dia tem um acidente e perde estes 2 dedos. E fica toda a gente chocada naquele centro, como é que é possível, um irmão dedicado à causa espírita, dedicado à obra assistencial, dedicado à família, não sei o quê, não sei o que mais. Como é que é possível isto ter acontecido? E a situação já estava de tal modo que um mentor comunica-se e diz: atenção, ele era para perder o braço todo. Isto era o que ele tinha programado para a essência dele, era chegar àquela altura, ter um acidente de trabalho, perder o braço e ficar impossibilitado de trabalhar. Mas, pelo seu trabalho na casa espírita, pelo seu trabalho em prol dos outros, pela sua dedicação ao estudo, ao próprio aprimoramento interno, ele foi reduzindo a dívida de tal maneira a que sobraram só os 2 dedos. E, apesar do sofrimento que perder 2 dedos causa a qualquer pessoa, não é propriamente impeditivo de continuarmos a fazer a nossa vida profissional, a menos que a nossa vida profissional envolva os 10 dedos em simultâneo. E mesmo assim, estou a pensar, por exemplo, um datilógrafo, que hoje em dia não é uma profissão muito comum, mas mesmo assim nós conseguimos adaptar os nossos movimentos dos dedos para não usar estes 2 dedos. Portanto, ele passa de uma situação que estava prevista de perder o braço inteiro e, pelo seu trabalho, perde só 2 dedos. Ou seja, o futuro não está gravado na pedra. Portanto, em momento algum, o espírito superior nos vai dizer: vai acontecer isto assim, assim, e na data tal, e na data aí. Eles não fazem isto. Semelhante tipo de comunicações só podem vir de espíritos levianos e de espíritos que não estão minimamente preocupados com a verdade e com aquilo que estão a dizer. Eles querem divertir, só querem enganar os seres humanos. Depois, a postura e a sua expressão. Eles só se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. O estilo deles é conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões. É claro, inteligível a todos, sem exigir esforços para ser compreendido. E esta parte a seguir é inclusivamente um dito que é muito comum na casa espírita que eu frequento, que é: eles são muito sintéticos, eles têm a arte de dizer muita coisa com poucas palavras. Coisa que nós não somos capazes. E faz isto porquê? Porque o seu conhecimento sobre o vocábulo é tanto que eles conseguem usar a palavra exata na situação exata com o contexto exato. E isto é maravilhoso.
Já os espíritos inferiores ou os pseudo-sábios são aqueles espíritos que acham que sabem muito e muitas vezes eles até são bastante honestos. Ou seja, eles estão mesmo convencidos que sabem. Há aqueles que não sabem nada e querem enganar os outros e não querem saber se estão a enganar ou não. Há aqueles que estão genuinamente convencidos daquilo que estão a dizer. Portanto, há aqui uma pequena distinção entre os dois. Mas, muitas vezes, os pseudo-sábios ocultam sob uma linguagem afetada e excessivamente enfática o vazio das suas ideias. Além disso, a linguagem deles é pretenciosa, ridícula, obscura, como se quisessem compensar a falta de profundidade do que o que apresentam. Eu recordo-me há uns anos de estar a ouvir uma pessoa a falar, não importa quando, quem, nem que circunstâncias, mas recordo-me, na altura já tinha lido este capítulo do Livro dos Médiuns, e lembro-me de estar a ouvir a pessoa a falar e a dada altura notei que essa pessoa usava uma expressão de forma quase recorrente, quase de 5 em 5 minutos ela usava aquela expressão que é: eu até vos dizia mais, mas vocês não têm capacidade para perceber. E eu, quando me apercebi disso, comecei a olhar para aquele discurso de uma maneira ligeiramente diferente. E comecei a espremê-lo, por assim dizer. E, infelizmente, para desgosto meu, porque eu até estava interessado no tema da apresentação dessa pessoa, cheguei à conclusão que realmente aquela comunicação, aquela mensagem, enquadrava-se perfeitamente nesta descrição de Allan Kardec. Palavras muito enfáticas, dar um ar de que sabia muito, uma linguagem obscura e uma linguagem que, exprimida, saía muito pouco. Foi um momento um bocado triste para mim, porque fiquei um tanto ou quanto desapontado, mas estou a contar isto para ilustrar até que ponto é que o estudo deste tipo de conhecimentos depois também nos ajuda a lidar com os outros no nosso dia-a-dia e a perceber, às vezes, que se estamos ou não a ser enganados, se podemos ou não confiar naquela pessoa que nos está a dizer aquilo, por aí em diante. Depois temos a postura com os reencarnados, connosco. Atenção que estes títulos são meus, não são do Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, estes itens vêm ponto por ponto, vêm todos seguidinhos, e eu é que optei por fazer este agrupamento para ajudar, de alguma maneira, a organizar o meu pensamento e também o pensamento de quem está a ouvir. Mas não é algo que Kardec tenha posto, é algo feito por mim e que deve ser levado à linha de conta de ser uma categorização pessoal e, neste caso, transmissível. Os espíritos bons nunca ordenam, não se impõem, apenas aconselham e, se não são ouvidos, retiram-se. E isto é isto prende-se com uma questão muito interessante e que às vezes é-me colocada até na minha vida profissional, quando as pessoas sabem daquilo em que da doutrina que eu sigo, que é, mas como é que é possível se a pessoa, não sei, se a pessoa é assim ou se é assado, como é que é possível os mentores ou os anjos da guarda deixarem fazer ou deixarem acontecer? Eles não impõem nada. Eles chegam, dizem o que têm a dizer, ou intuem, no caso da intuição, no caso não houver possibilidade da comunicação direta. São ouvidos. Muito bem, continuam. Não são ouvidos, afastam-se. Só como a natureza odeia espaços vazios, não gosta de espaços vazios, o que é que acontece? Sai o mentor e vai entrar o espírito leviano, o espírito mistificador, o espírito enganador, que vai fazer aquilo que o mentor não fez, que é impor-se. Porque esses são mesmo assim. Eles são autoritários. Eles dão ordens. Eles exigem ser obedecidos, não se afastam e quando, por algum motivo, a pessoa não lhes dá ouvidos ou começa a pôr em causa aquilo que eles dizem, eles irritam-se, eles exaltam-se, eles têm comportamentos desajustados, comportamentos violentos, até mesmo agressivos. E isto é uma das maneiras também de se distinguir. Porque se há coisa que os espíritos superiores estão continuamente a incentivar os reencarnados é ponham tudo em dúvida. Questionem.
Avaliem. Não recebam as mensagens de olhos fechados só porque vem assinada com o nome que é venerável. Não. Questionem-se. É, não é? Voltando àquele exemplo dado no início, de Marte ser um gigante vermelho assinado Copérnico. Questionar. Foi Copérnico. Está bem, mas calma. Mas isto é uma coisa que Copérnico diz. Isto é verdade para começar? Não, não é verdade. De acordo com a ciência astronómica atual, isto não é verdade. Então será que Copérnico disse isto? Quer dizer, duvidamos, e temos de duvidar mesmo, que um espírito como o de Copérnico, um dos pais da astronomia moderna, que provavelmente depois do seu desencarne continuou-se a dedicar à astronomia, ou pelo menos não embruteceu no tocante à astronomia, venha dar uma comunicação em que ele diz isto é assim, que é uma inverdade. Não faz sentido. Então, temos de pôr em causa. É claro que se vamos teorizar, recebemos a mensagem, Marte é um gigante vermelho, assinado Copérnico. Isto não parece muito correto, não acho certo, e logo a seguir vem uma comunicação a dizer se eu estou a dizer isto, eu sei o que é que estou a dizer. Espera aí. Então, mas um espírito superior louvar-nos-ia a dúvida, louvar-nos-ia a análise, louvar-nos-ia a crítica, o repensarmos depois as nossas próprias cabeças. Um espírito inferior faz precisamente o oposto. Então, este tipo de reação também nos ajuda a perceber com que tipo de espírito é que estamos a lidar. Os espíritos bons não lisonjeiam. Lisonja, isto é muito importante, lisonja é diferente de elogio. Elogiar, e Kardec faz esta distinção, que é aprova o bem que se faz, mas sempre com zero. Isto é um elogio. Portanto, os espíritos superiores, quando se adequa, quando é útil, eles elogiam. Da mesma forma que nós, quando vemos alguém agir de forma correta, devemos, e temos mesmo a obrigação de elogiar a pessoa, porque nós próprios gostamos de ser elogiados. Um exemplo que é muito comum é, se até os cãezinhos gostam de uma festa na cabeça, quando fazem uma coisa correta, quanto mais os seres humanos. Portanto, toda a gente gosta de receber elogios, o que é uma coisa que é feita de forma racional, sensata, ponderada, dentro dos limites do razoável. A lisonja já é diferente. A lisonja já é a hiperexaltação de qualidades que a pessoa pode ou não pode ter. Vamos supor que alguém é muito bom a fazer discursos, a apresentar palestras ou a fazer apresentações. Um elogio dentro da razoabilidade. Olha, gostei muito da tua palestra, gostei da tua apresentação, focaste pontos interessantes, olha, gostei muito daquele ponto. Acabou. Dizemos o que temos a dizer e somos sintéticos. Lisonja. A sua palestra foi maravilhosa, foi linda, emocionei-me até às lágrimas. A minha alma... Isto já vai para além do razoável. Isto já entra na lisonja, que é aquilo que os bons espíritos não fazem. Portanto, isto aqui também é importante para nós próprios percebermos o que é que podemos ou não podemos fazer até no trato com os outros. Ou seja, quando é que o nosso elogio se pode tornar contraproducente. Porque a questão da lisonja depois tem uma função muito útil para o espírito mistificador. Que é o quê? Que é estimular o orgulho e a vaidade da pessoa que eu estou a tentar enganar, passando-lhe a imagem, tu és muito evoluído, tu és muito bom, tu és assim, tu és assado. E a pessoa acaba por, se não tiver cuidado e se não receber com muitas reservas esse tipo de elogios desmesurados, acaba por facilmente ser enganado. Depois, os espíritos superiores desprezam em tudo a puerilidade da forma. Os floreados, aquelas frases extensas que nunca mais acabam e que depois não dão em nada. Não. Os espíritos superiores são sintéticos. É um facto que muitas vezes, especialmente nos livros psicografados, as frases são extensas, mas se nós analisarmos aquelas frases de forma muito objetiva, vemos que elas são extensas sem serem inúteis, sem serem pueris. Ou seja, cada palavra que lá está no sítio certo e passa uma mensagem muito própria. E, portanto, não há um desperdício de vocábulos. Coisa que, nos espíritos menos evoluídos, isto acontece com bastante frequência. E aqui, quando eu digo os menos evoluídos, estou a falar tanto dos espíritos imperfeitos
sofredores que vêm dar notícias da sua situação no mundo espiritual, como daqueles que querem objetivamente enganar-nos ou chocar de alguma maneira o nosso decoro ou o nosso bom senso. Depois temos outro aspecto que é uma repetição daquilo que já foi dito logo ao início, que é toda a prescrição meticulosa em indício certo de inferioridade e de mistificação da parte de um espírito que tome um nome imponente. Sempre que eles nos deixam prescrições meticulosas, regras muito específicas, tudo isso é de receber não é com muitas reservas, é com imensas reservas, porque dificilmente vem de um espírito superior. A questão do nome. A questão que foi abordada pelo nosso amigo Paulo Henriques na apresentação imediatamente anterior a esta. Primeiro, deve-se desconfiar dos nomes estranhos e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credibilidade. Seria completamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. E isto é uma questão que não é muito fácil, porque nós temos de nos lembrar que este texto é escrito no século XIX no contexto europeu. E, portanto, aparecer um espírito a assinar, vamos expor, com um nome chinês, seria muito estranho. Hoje em dia, com a disseminação da doutrina pelos 4 cantos do mundo, no caso chinês continuaria a ser estranho, ou no caso japonês, porque são culturas que têm uma maneira de ver a religiosidade e o mundo muito, muito diferente da nossa. Mas, por exemplo, se surgir um espírito a assinar com o nome indiano, com o nome tipicamente dos ameríndios da América Central ou da América do Sul, ou com um nome típico de um aborígene da Austrália, não será assim tão estranho. Mas, como em tudo, é preciso aplicar todas as regras anteriores. O que é que está a aconselhar, o que é que está a dizer, o que está a dizer bate certo com a lógica e com a razão, ou por outro lado não é muito racional e não é lógico, é verdade, a ciência já veio desmentir e dizer que não é verdade, por aí em diante. Por outro lado, e isto é o ponto a seguir, deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade e que dão, até podem, aqui Kardec faz a referência, dando nomes extremamente venerados. E não lhes aceitar que digam, senão com muita reserva. Ou até podem não ser com nomes muito venerados. É preciso ter algum cuidado. E neste particular, há 3 casos que são conhecidos dentro do movimento espírita mundial, que são o caso do espírito, 4 casos, 3 médios. O caso do espírito André Luís. Quando o espírito que nós conhecemos por André Luís se apresenta ao médium Chico Xavier, ele não dá nome nenhum. E como o Chico insiste, porque o Chico, pronto, ainda era, apesar de ser um espírito muito superior a qualquer um de nós, naquele momento tinha coisas muito humanas. E porque o Chico insiste, ele acaba por assumir o nome de um dos irmãos mais novos do Chico, que se chamava precisamente André Luís. Portanto, é inútil, a quem quer que seja, andar à procura de um médico chamado André Luís nos anais dos registros médicos do Brasil. Porque até pode ter existido, mas garantidamente não é aquele espírito que nós conhecemos por André Luís, porque aquele nome foi criado, por assim dizer, naquele momento. Já o caso dos mentores de Chico Xavier, Divaldo Franco e Raul Teixeira, estes 3, só muito depois de se terem apresentado enquanto mentores, é que deram o nome e disseram qual é que era o nome, qual que era o seu nome, e inclusivamente, em muitos casos, muitas vezes em que eles eram questionados, qual é o seu nome? A resposta era, mas para que é que precisa de um nome? O nome não serve para nada. O que importa é o conteúdo daquilo que eu lhe estou a dizer. Portanto, eles próprios dizem, o nome não interessa. Isso há coisa que a experiência nos diz, é que apresentar um nome, especialmente um nome respeitável, um nome venerando, normalmente só tem um efeito imediato. Pode ou não desbater-se com o tempo, isto depois já vai depender de médium para médium. Mas é excitar o orgulho e a vaidade do próprio médium. Não, o meu mentor é, sei lá, o Infante Dom Henrique. Ou, não, o meu mentor é Dona Filipa de Lencastre. Ou o meu mentor é Dom Pedro V. Isto não tem utilidade nenhuma para o médium. Provavelmente o médium vai ficar muito contente, porque tem um mentor que é uma pessoa muito importante, e mais rapidamente cai na esparrela dos espíritos mistificadores e dos espíritos enganadores.
Portanto, dar nomes é algo que acaba por ser contraproducente para o próprio médium. No que toca aos conselhos, e os conselhos é uma questão importante, porque normalmente as pessoas, quando vão àqueles médiums que exercem a sua mediunidade de forma paga, elas vão à procura essencialmente do quê? Respostas. E respostas sob a forma de conselhos. Ou então adivinhações. Também acontece. Mas vão à procura de respostas. E é muito importante esta questão dos conselhos. Os espíritos bons são extremamente escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. E em todos os casos têm em vista apenas um fim sério e eminentemente útil. Portanto, dificilmente um espírito superior vai dar uma comunicação a dizer: olha, no dia tal vais a tal sítio e pedes não sei o quê e vai-te acontecer isto. E a pessoa fica toda contente, vai e expõe-se ao ridículo. E o lucro para a pessoa é muito baixo porque acabou por se colocar numa situação desagradável. Depois, também se reconhecem os espíritos bons pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento, ou seja, eles não desvelam o mal. Isto é ponto assente. Eles não desvelam o mal. Eles não vão dizer: olha, fulano está-te enganado. Se algum espírito disser isso, é um espírito garantidamente inferior. Não quer dizer que nos queira mal, atenção. Mas garantidamente ele é inferior. Porque um espírito bom nunca diria isso. Um espírito bom, quanto muito, diria: olha, tens de ser mais atento à tua vida, tens de te preocupar mais em fazer sempre o bem. Ou seja, dar conselhos que de alguma maneira possam inclusivamente limitar a ação daquela pessoa que nos está a enganar sobre nós. Mas nunca vão dizer textualmente: aquela pessoa está-te a enganar. Não vão fazer isso. Os espíritos bons só prescreve o bem, toda a máxima e todo o conselho que não se conforme estritamente com a mais pura caridade evangélica só podem ser obra de espíritos maus. Isto é um item que é autoexplicativo e que voltamos àquela questão inicial, que é: conheceremos a árvore, neste caso o espírito, pelo fruto, ou seja, pelo teor da sua mensagem. Os espíritos bons só aconselham o que seja perfeitamente racional. Ou seja, voltando àquela questão: no dia tal vais à loja X e pedes o item Y e a pessoa vai dizer que tu ganhaste um prémio. Isto não é muito racional. Agora podem dizer: olha, se calhar, por exemplo, alguém que gosta de conduzir muito depressa. Dizer: olha, meu irmão, meu filho, se calhar seria importante seres um pouco mais moderado na velocidade. Eles não estão a dizer nada em concreto, só que se calhar estão a tentar evitar que aquela pessoa desencarne num acidente de viação, por exemplo. Portanto, é algo que é racional e nós sabemos, quer dizer, que quanto mais depressa o carro anda, mais sujeitos estamos a ter um acidente de viação, independentemente de sermos excelentes condutores ou não. Natureza das comunicações. Kardec, depois no final, deixa uma pequena adenda a este item 19, quando ele diz: os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais. A ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes que faz contraste com a calma e doçura dos bons espíritos, ou dos espíritos bons. Isto também vai depender do grau de excitabilidade do próprio médium. Ou seja, o mesmo espírito, vamos pôr sofredor, em dois médiums. Um médium que seja, ou esteja numa fase inicial do seu desenvolvimento mediúnico, vai ter uma reação muito movimentada à comunicação. Já um médium que esteja mais avançado na sua educação espiritual, portanto, não estamos aqui sequer a falar do aspecto moral do médium, estamos a falar do grau, do nível de educação da própria mediunidade. O mesmo espírito, e o médium está ali compostozinho, a falar pausadamente, tranquilamente. Então, mas o espírito muda de médio e torna-se superior? Não. São graus diferentes até do próprio domínio da mediunidade. Portanto, esta questão pode ser levada à linha de conta no sentido de: quanto mais agitada for a comunicação, provavelmente mais sofredor estará o espírito. Já a inversa não é 100% verdade. Até porque há comunicações, e há alguns livros que falam disto, de espíritos profundamente vinculados ao mal a terem comunicações extremamente calmas e tranquilas e controladas. Portanto, isto não é assim exatamente. É preciso ter muito cuidado com este ponto, mas
podemos levá-lo neste ponto. Tudo o que seja muito agitado, muito nervoso, muito movimentado, ok, podemos partir do pressuposto que isto é um espírito sofredor. Já o resto, temos de aplicar todas as regras anteriores, ou seja, o conteúdo, a natureza dos conselhos, se promove o bem, se promove o mal, se são verdade, se não são verdade, são racionais, e por aí em diante. Outro ponto, que é, muitas vezes, os espíritos imperfeitos aproveitam dos meios de comunicação que dispõem para dar conselhos pérfidos. E conselhos pérfidos é aquela questão de, olha, fulano anda-te a enganar. Olha, tu tens de ter cuidado. Olha que ele anda-te a fazer assim, assado nas tuas costas. Pode ou não ser verdade. Mas mesmo que não seja verdade, ou mesmo que seja verdade, se a pessoa que recebe aquela comunicação vai levar aquilo, ok, sim senhora, muito obrigado, vai estar a excitar a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos. Isto é aquilo que os mistificadores... A primeira coisa que o mistificador faz, a partir do momento que consegue ter uma perninha dentro do domínio mental do médium, é afastar aquele médium de toda e qualquer pessoa que possa dizer, olha que essa mensagem não é muito... não parece muito certa. É a primeira coisa que o espírito faz. Portanto, muito cuidado com qualquer comunicação que estimula a animosidade, a antipatia, a desconfiança. É preciso ter um cuidado extremo, porque muitas vezes o que o espírito está a fazer é estar-nos a afastar precisamente daquelas pessoas que nos poderiam ajudar a perceber que estamos a ser enganados pelo espírito. Quando não são aceites, depois tornam-se agressivos. A influência da matéria. Como Kardec diz logo no início do livro dos Espíritos, sobre quem são os espíritos basicamente são os homens desencarnados. E, portanto, ainda influenciados pela matéria. Isto é um facto, não é uma coisa que seja meramente teórica. Aliás, toda a obra do Espírito André Luís retrata bem esse ponto, a influência da matéria nas ações do espírito desencarnado. E quanto maior for essa influência, mais facilmente ela se vai denotar pelo teor das comunicações. Então ela vai se denotar pelas paixões, pelos preconceitos, pelas predileções, manias, pelo conhecimento que o espírito achava que tinha. Vamos supor, olha, no caso de André Luís. O caso de André Luís é muito curioso neste particular. André Luís foi médico na Terra, desencarna numa situação um tanto ou quanto lamentável, e já na colónia Nosso Lar, ele vai trabalhar para um departamento da colónia chamado as Câmaras de Regeneração, que é daqueles espíritos que ainda estão em muito sofrimento. E um dia trazem uma entidade que tinha desencarnado recentemente por questões pulmonares. E ela tem uma tosse ou qualquer coisa, e o André Luís faz aquilo que toda a vida foi treinado para fazer. Salta ao médico André Luís, ele aproxima-se da entidade, vou auscultá-la, e começa a auscultá-la. E o que é que acontece? Essa entidade tem uma crise pulmonar. Ela não teve uma crise pulmonar. O que aconteceu foi que aquele comportamento tão familiar para ela, dela começar com tosse e vir o médico e auscultá-la, vai disputar as memórias da doença que tinha levado ao desencarne dela, e ela tem uma crise como se ainda tivesse reencarnado. Ou seja, o espírito de André Luís na altura estava muito ligado ainda aos hábitos profissionais que ele tinha e aos conhecimentos que ele tinha. E depois é aí que ele percebe que toda a medicina do mundo não lhe dá credenciais nenhuma no mundo espiritual, e o trabalho que ele acaba por fazer depois nas câmaras de regeneração é varrer o chão, basicamente. E isto para ele faz esta referência, que para ele foi uma grande dose de humildade, porque ele realmente percebeu que, apesar de ele na Terra ter sido um médico, e por aquilo que se percebe, que ele nunca o diz diretamente, até foi um bom médico, não lhe serviu de nada lá. Há espíritos que não fazem esta transição mental, então continuam muito senhores, muito assenhorados do conhecimento que tinham na Terra. E quando se comunicam é com toda aquela postura que tinham de alguém que na Terra era muito conhecedor. E não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, um grande sábio, para que se encontre no mundo espiritual na posse da soberana ciência. Até porque aquilo que nós sabemos na Terra, por muito inteligente que sejamos, por muito conhecedores que estamos, por muito grande seja a nossa cultura geral, é uma migalhinha completamente insignificante
diante daquilo que ainda nos falta saber, e estamos a falar só ao nível do nosso planeta. Não se vamos para meios extraplanetários. Portanto, não há motivo absolutamente nenhum para qualquer espírito superior se vangloriar, ou para nós acharmos que os espíritos, só porque foram grandes homens ou grandes conhecedores na Terra, mantenham essa posição no mundo espiritual. Pode acontecer, naqueles casos, que, a par do grande conhecimento, da grande sabedoria, havia também uma grande humildade. E aí, voltamos àquela questão há pouco do reconhecimento da sua própria ignorância, e o Espírito está o primeiro a dizer: não sei responder a isso. Os meus conhecimentos na Terra, que eu tinha na Terra, aqui não são assim tão válidos. Portanto, eu não sei responder a essa pergunta. E chegamos então ao conjunto de itens que chamamos considerações finais. O primeiro é que os espíritos superiores não são pessoas enfadonhas, sérias, que não se riem, que não têm alegria, não. Eles têm isso tudo, só que de uma maneira muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Os graceios dos espíritos superiores são muitas vezes finos e sutis, nunca triviais. Pronto, isto é ótimo, especialmente para aquelas pessoas, mas eu quando chegar a espírito superior vou ser uma pessoa enfadonha, séria, chata. Não, vamos continuar a ser nós. Só que, como vamos ter outros gostos, outros entendimentos, a nossa alegria também vai se expressar de uma maneira diferente. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhece a natureza deles e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não os poderia enganar. E este bom senso, repetimos e insistimos, tem de ser sempre, em todos os momentos, mediado pelo conhecimento doutrinário, conhecimento das ciências humanas, conhecimento da história e cultura geral, para que nunca aceitemos uma mentira misturada no meio de verdades. Isto é muito importante. E depois, Kardec refere também que, de forma bastante explícita, na nossa opinião, que estas regras também se aplicam aos humanos, porque ele diz, para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas tomam as suas próprias opiniões pessoais por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, o que é um problema, especialmente para nós. Para os espíritos não tanto, para nós é bastante problemático. Portanto, temos aqui um alerta bastante claro. Nunca pormos num pedestal demasiado elevado a nossa própria opinião, porque a nossa opinião é fruto das nossas vivências, da nossa educação, da cultura onde nós nascemos, onde crescemos. Aquilo que é completamente lógico aqui em Portugal pode ser completamente ilógico ou até uma grande má educação, por exemplo, em Inglaterra e vice-versa. Isto acontece, estas coisas acontecem, é os chamados choques culturais. Portanto, nós nunca podemos levar a nossa posição pessoal como baliza exclusiva ou medida exclusiva para medir tudo. Nós temos sempre de abrir as nossas vistas. Depois, tudo o que lhes contradiga, isto ainda referindo-se a nós próprios, tudo o que lhes contradiga a maneira de ver as ideias e os sistemas que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. E isto é uma coisa que nós próprios devemos trabalhar na nossa alma. Falta a essas criaturas, evidentemente, a qualidade principal para uma apreciação sádia, a retidão do juízo. Disso, porém, elas nem suspeitam, porque normalmente as pessoas que se enquadram nesta breve descrição que Allan Kardec faz, elas nem sequer têm noção que são assim, elas nem sequer têm noção que aquilo é um erro. O que é que nós podemos fazer? Bem, para já podemos levar este conselho de Allan Kardec à linha de conta para nós próprios e pensar até que ponto é que esta descrição se enquadra na minha pessoa. E se concluirmos que esta descrição se enquadra bastante na nossa pessoa, então isso é o primeiro ponto a atacar. É, ok, eu tenho que tratar isto agora. Eu tenho de, agora, trabalhar para que esta descrição nunca mais se aplique à minha pessoa. E aí sim eu vou estar em condições para depois, com o melhor juízo, avaliar aquilo que me for dito. Tanto por desencarnados como por reencarnados. E repetimos e insistimos. Todas estas regras podem ser aplicadas, todos estes conselhos podem ser aplicados não só às comunicações do mundo espiritual, como às nossas interações com os demais reencarnados.
Todos estes conselhos que Allan Kardec nos deixa podem-se resumir numa única passagem do Evangelho. Pelo fruto conhecereis a árvore. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 44, diz-nos Jesus: toda a árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Ou seja, se o fruto é bom, é porque a árvore vai ser boa. Se a árvore for má, em muito algum fruto pode ser bom. Isto é uma lei da natureza, isto é uma coisa que qualquer um de nós pode observar com segurança, com garantia, de forma objetiva. Então, compete-nos a nós avaliar muito bem aquele fruto para percebermos se é um fruto que nós queremos incorporar na nossa alimentação, neste caso mental, intelectual, ou não. E em todos os momentos recordar aquele conselho, logo nos primeiros itens que Kardec nos deixa. Os espíritos bons nunca prescrevem o mal. Prescrevem sempre o bem. Portanto, se em qualquer momento nós tivermos dúvida do teor daquela comunicação, porque já passámos por aqueles crivinhos todos que Kardec nos foi dando, e ainda assim estamos na dúvida, isto é bom ou é mau? Eu, se aplicar isto na minha vida, isto vai ser bom para mim ou vai ser mau para mim? Vai ser bom para mim ou vai ser mau para os outros ou vai ser bom para os outros? Ou seja, vai-me permitir amar ainda mais o meu próximo como a mim mesmo, vai incentivar em mim sentimentos de união, sentimentos de amor, sentimentos de querer auxiliar os outros, ou vai fazer o contrário. E aí teremos um guia seguro para conseguir destrinçar se podemos ou não dar ouvidos àquela comunicação. E chegamos assim ao fim do estudo de hoje, com toda esta riqueza que Kardec nos traz, de informações, de orientações. O livro dos médiuns foi elaborado com o objetivo de ser um guia para todas as pessoas que trabalhem na área da mediunidade. E este guia é levado ao pormenor, ou não tivesse Kardec sido um excelente professor, um pedagogo, alguém que sabia bem que para aprendermos precisamos de analisar passo a passo, momento a momento, cada uma das informações para podermos chegar mais longe na aprendizagem. Este é, sem dúvida nenhuma, um dos aspectos em que Kardec foi ali a todos os pormenores, ponto por ponto, trazendo-nos orientações para escolhermos bem, para pensarmos bem, para seguirmos com muito critério, para escolhermos com muito critério todas as mensagens que recebemos no mundo espiritual. E por isso é sempre o momento, este momento é o momento de agradecermos. Então vamos novamente lembrar Jesus, o mestre dos mestres, o amigo que está sempre connosco, e agradecer-lhe todas as bênçãos recebidas. Agradecer a Kardec a sua dedicação à sua missão de ser porta-voz dos espíritos, do Consolador prometido, trazendo-nos a riqueza da doutrina dos espíritos. E esta riqueza que o livro dos médiuns possui para que a nossa alma se fortaleça no conhecimento, nessa verdade que nos libertará, como Jesus nos ensinou. Agradecemos-te, Senhor, todas as bênçãos, todas as oportunidades que nos dás de conhecermos mais, de estudarmos mais, de aprendermos mais, para colocarmos em prática nos nossos dias, nas nossas vivências,
esses ensinamentos que nos tornarão mais lúcidos, mais conscientes e com uma fé cada vez mais firme, a fé raciocinada. Rogamos-te somente que continues a derramar as tuas bênçãos de amor sobre todos nós, protegendo este lar que é o teu lar, o teu templo, e transportando essas bênçãos de amor e paz a todos os nossos irmãos que nos acompanham a partir dos seus lares e que possam também, a partir deste lar, como um farol que ilumina a escuridão, possa estender-se essas energias divinas de amor e de paz a todos os locais da terra onde exista sofrimento. Permite, Senhor, que hoje e sempre saibamos refletir nas mensagens que nos envias e saibamos colocá-las nas nossas almas como bálsamos divinos que nos auxiliam em todos os momentos da nossa existência. E que esses bálsamos possam particularmente envolver e alimentar as almas de todos os nossos irmãos que, na condição de médicos, pessoal de enfermagem, todos os servidores de Jesus, os missionários de Jesus na área da saúde, auxiliando médicos e pacientes para, neste momento de tanto sofrimento na Terra, e igualmente continuando a iluminar, a inspirar os pensamentos de quantos trabalham, de quantos refletem, de quantos batalham para que este momento de chamamento da humanidade possa corresponder a uma fase de crescimento, a um degrau que se sobe na nossa evolução, sendo melhores pessoas, sendo melhores cristãos, sendo mais fraternos e melhor compreendendo as mensagens do Mestre. Agradecemos-te, Senhor, todas as bênçãos recebidas e espalha, estenda a tua paz e o teu amor a toda a humanidade, no plano físico e no plano espiritual. Muito obrigada.